Olá, ótima manhã para vocês, doce manhã. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Quem estiver entrando aí me avisa como que tá o áudio, se vocês estão me ouvindo bem. Enquanto tá todo mundo entrando, eu vou pedir uma licença para contar um pouquinho da minha história e por que esse tema, né? Primeiro, claro, imaginando que estamos na Semana Santa, né, para os cristãos nós comemoramos esse dia, essa semana, em memória do processo, né, do final de Cristo, né, do final e reinício, né, e ressurreição de Cristo. Tem um simbolismo muito forte pra gente esse momento, tanto quanto o Natal, às vezes até mais, dependendo da pessoa. Então, por isso, essa semana, na verdade, é uma live que eu tenho preparado para vocês já desde que eu entrei para conhecer um pouco mais dos óleos essenciais. E no início, já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tenho contato com os óleos essenciais, eu usava eles apenas na parte da alimentação, como aroma naturais, porque a doTERRA, ela tem um grau de pureza que permite isso, né? Então, eu só usava para saborizar alimentos, eu não sabia a profundidade dos óleos essenciais. Mas quando eu descobri que eles estavam presentes também na Bíblia, isso trouxe uma profundidade muito maior, trouxe uma motivação para mais pesquisa. E quanto mais eu pesquisava, mais me aprofundava, mais eu queria saber. E me trouxe mais vontade para realmente estar fazendo isso como um modo de vida, né? Aliado junto com a Ayurveda e a alimentação, que faz parte da minha característica profissional nesse momento. Também completando, esse quadro aqui tem um motivo especial, porque isso sempre me vem na live, na minha parede, na minha floresta aqui do apartamento, né? Eu brinco. Hoje, apesar do sol estar um pouquinho forte aqui no amanhecer, eu escolhi esse cantinho, porque esse quadro ele traz uma motivação muito importante para mim, porque esse quadro, ele primeiro, a tela em si é mais antiga que eu. Meus pais, na época do noivado deles ainda, eles bordaram só essa parte mais laranja aqui, ó. E por algum motivo eles não terminaram, era para ser da casa deles e não terminaram. E ficou guardado por muito tempo. Eu, quando encontrei eles, esse quadro, essa tela, decidi continuar o processo. E daí foi meio que parte do meu enxoval. E conviveu comigo porque os pontos são muito pequenininhos, a tela é muito grande. Eu levei alguns anos para conseguir bordar esse quadro. Então, cada ponto era meio que uma oração junto também, né? As lembranças justamente desse momento. E eu bordei, até acaba me motivando. Eu bordei junto com meu avô, quando a gente morava nós dois. E ele me traz ótimas lembranças, traz saudade também. Mas é alguém que tá vivo ainda, né? Eu bordei parte com a minha avó, mas a maior parte eu bordei com meu avô. A gente assistia jornal, assistia notícia à noite. E era o nosso momento de união. Então esse quadro é muito importante para mim afetivamente. Desculpa, gente. Esse tema é um tema que me motiva muito. Eu pesquisei, tem umas infinidade de citações de ervas aromáticas na Bíblia. Não eram os óleos essenciais que a gente entende como os de hoje, né? Até porque antigamente não se tinha a tecnologia que se tem hoje, né? Se a gente pensar, antigamente não se tinha, nessa época, obviamente não se tinha nem energia elétrica, né? Então, quanto mais as tecnologias que se existem hoje para prensagem, para esse nível de pureza. Estima-se que os óleos, antigamente, eles eram usados na maceração das ervas, das especiarias, em óleos puros da época, provavelmente azeite de oliva, né, que tem muitas estações, tinha muitas oliveiras na região. Então, estima-se que era na maceração, como se fosse, entre aspas, o nosso pesto, né? Então, a maceração das ervas, e usava esse como óleos medicinais, para cerimônias, até para
para curas. Então, extraía a pureza dos óleos dessa maneira, tá? Era o que eles tinham. E tem muitas citações, desde o início lá do Antigo Testamento como Novo Testamento. Eu vou usar como referência para vocês hoje a Bíblia da NVI, tá? Só para quem quiser saber. A primeira citação que eu vou dar para vocês é do livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 22. O óleo para as unções. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Então, desde lá do Êxodo já tem citações. E mostram várias também cerimônias. Então, aqui eu vou citar algumas, mas vocês podem até mergulhar um pouquinho mais nesse conhecimento. Eu vou pedir licença para vocês, normalmente eu não faço isso, mas hoje eu acabei pegando algumas colinhas, porque são muitos textos bíblicos e são vários óleos também. São dezenas de óleos que são citadas na Bíblia, dezenas de ervas aromáticas que são citadas na Bíblia. Mas hoje eu escolhi os 6 principais, os 6 mais citados. Até nesse texto aqui já tem 3 dos que eu vou falar. A mirra, a cássia, que é a folha a parte da canela, na verdade, e a canela mesmo, que seria mais a parte da casca, tá? Em Salmo 45:7 tem outra citação. Teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo da alegria. Então aqui mostra também um trecho que usava nas celebrações, na parte das unções, né? E unção, vamos falar um pouquinho de unção para vocês. Unção, segundo o dicionário, é o ato de derramar óleo em alguém ou algo, né? O ungir é o ato de derramar óleo. Dentro do cristianismo, a gente entende que simbolizar, não só no cristianismo, como para os judeus também, né, no Antigo Testamento, simbolizava consagração, separação, do ungido ao exterior. Então era separado, era ungido, né, era purificado. Então tinha essa simbologia de purificação. Nesse andar do texto do Êxodo, então no Antigo Testamento, Deus ordena a Moisés que ungisse alguns utensílios do tabernáculo, que seriam usados no tabernáculo. Deus também estabeleceu que pessoas levantassem como reis, profetas e sacerdotes fossem ungidos. Então a gente vê vários trechos bíblicos que mostram alguns reis, alguns sacerdotes sendo ungidos, passaram pela unção, né? Para poderem ser preparados para o cargo, né? No livro de Provérbios 21:20, na casa do sábio a comida e azeite armazenados. Azeite, a gente entende tanto o azeite comestível como os azeites medicinais, né, que se usavam. E se a gente pegar uma história um pouco mais recente, se a gente pegar quem conviveu muito com avós, às vezes mais no interior principalmente, se via muitas óleos medicados, ervas, se usava muito, às vezes macerado em óleo e às vezes também na conserva com álcool, né? Para usar para dores, para usar para resfriados. Então sempre se teve muito esse histórico. Então não é uma coisa que incomum, né? Vem das antiguidades, vem até mais antigo, vários registros, né? Antigos, não só na Bíblia, como em outros estudos históricos, né? De uso de ervas aromáticas. Em Êxodo 30, 1 e 3, faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso, revista de ouro e pedra. Então aqui a gente pode pensar assim, o quanto era valorizado o incenso, que é um dos óleos que a gente vai falar. Né? O incenso é de uma resina, de uma árvore, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Então eles eram tão valorizados antigamente, que era mais valorizado do que pedras preciosas. Tanto que dos presentes
citados na Bíblia que Jesus recebeu ao nascer dos Reis Magos, 2 dos 3 eram ervas aromáticas, né? O ouro, né, que já era valorizado, mas existia infinidade de pedras preciosas já conhecidas na época, incenso e mirra. Incenso e mirra são ervas aromáticas que nós vamos estar falando hoje, tá? E por último, a citação sobre as ervas aromáticas em geral. Em Ezequiel 47:12 tem uma passagem bem legal. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Que aqui é o que a gente fala, que a gente usa até hoje, né? E está sendo resgatado muito esses hábitos também de ervas medicinais, né? Tá saindo um pouco, assim, na medida do possível, saindo um pouco da alopatia e voltando para a medicina mais natural. Tá? A Ayurveda também, que tem mais de 5.000 anos e que está sendo resgatada também, fortalecida aqui no Brasil, tem muito disso, né? O primeiro óleo, agora vamos falar de alguns óleos específicos, né? O primeiro óleo que eu quero falar para vocês é sobre o óleo de cedro. Óleo de cedro foi bastante citado no Antigo Testamento, tá? Tem também algumas citações no Novo Testamento, mas principalmente no Antigo, tá? Eu vou citar 2 passagens bíblicas que estão eles, mas tem várias. Em Salmo 92:12, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. E em 1 Reis, eu não estou com a passagem inteira aqui, que ela é mais extensa, Rei Salomão pede que se corte cedros para construir o templo. Então, lá na Bíblia tá que o templo de Salomão foi construído com cedro, né? Uma boa base era do cedro. Então, o cedro era usado muito para também, não só para a parte de aromaterapia ou de terapias, né, com o cedro, também era usado muito para as construções dos grandes templos de pessoas que tinham muita posse, tá? Tem relatos ali. Então era uma maneira muito valorizada. Só para vocês terem ideia, para vocês entenderem um pouco do cedro. O cedro é uma planta de raiz muito profunda. Então isso traz também um pouco da parte terapêutica dela. Então traz uma profundidade. Quando a planta tem apenas um palmo, tá? Um palmo de altura fora da terra, estima-se que tem a mais de 1 metro de raiz, tá? Para vocês terem ideia, a profundidade. Então traz a parte espiritual dela, trazer essa sustentação, essa profundidade, né? De sustento, de força. É um óleo que a gente entende como óleo da sabedoria, tá? Então, quem está buscando aí um sentimento de mais sabedoria, é um óleo perfeito para isso. Também há estudos, indícios de ótimos benefícios com TDAH, estruturação mental, seja para crianças até a parte da terceira idade. Muito usado para a parte de circulação, pernas pesadas, varizes, hemorroidas, toda essa parte de circulação mostra bastante benefício nisso também. Gengiva para a saúde da boca, ansiedade. A maioria desses óleos, eles têm muito isso da parte de depressão, da parte de ansiedade, esse apoio, esse suporte, esse sustento para isso, tá? É uma grande maioria desses que eu vou falar. O cedro é um deles. Então, calmante, ansiedade, também usado efeito diurético, ele tem efeito diurético, auxilia nessa parte de retenção de líquido. E a parte de natureza dele é uma árvore forte e profunda. Então, se você quer buscar algo sentimento com ele, é essa profundidade e essa força. E ele pode auxiliar você a sair de uma atitude mais isolada para ter uma conexão, né? Se é isso que você está buscando, o óleo de cedro seria um ótimo auxílio para vocês. Uma das coisas que eu acabei não falando quando você sente os óleos, assim, os óleos essenciais, e você lembra que eles estão na Bíblia, e você sabe, você vai pesquisar na Bíblia, algo que é muito bacana é você imaginar que esse óleo é o mesmo óleo, para quem é cristão, que Cristo
sentiu. Esse óleo não, esse perfume é o mesmo perfume que Cristo sentiu, que os primeiros profetas citados na Bíblia sentiram. Então você imaginar essa conexão traz uma espiritualidade, uma profundidade na espiritualidade maravilhosa. O próximo óleo também não deixa de ser uma árvore, é o cipreste. O cipreste é bem interessante, só para vocês saberem qual é o cipreste. Sabe aquele pinheiro magro e alto que tem, às vezes, tem bastante em cemitério, principalmente, né? Faz parte de decoração de cemitério e tem um sentido para isso, que a gente vai falar aqui um pouquinho dele. Seria esse pinheiro, tá? Esse pinheiro magrinho e alto, um arbusto, né? Ele é citado em várias, normalmente, muitas vezes eles são citados juntos, o cedro e o cipreste, tá? Só um minutinho. Uma das citações que eu separei para vocês no livro de Cânticos 1:17. De cedro são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. Tá? Em Isaías 44:14, ele derruba cedros, apanha ciprestes ou ainda carvalho. Então tem várias citações, tanto na parte de construção e também na parte de espiritualidade. A natureza do cipreste, a gente entende como uma natureza de ânimo, de limpeza e energizante. Então agora vamos falar um pouquinho o que se imagina o motivo de ter se colocado na grande maioria dos cemitérios, né? Não só aqui no Brasil, como ao redor, né? Você sempre vê próximo de cemitérios essa árvore. E ele, nessa parte de apoio, ele traz muito apoio ao luto, tá? Então no momento que a gente está até passando, né? E o luto não é só o luto de uma morte física, tá? O luto também, a síndrome do ninho vazio, quando um filho sai de casa, a perda de um emprego, ou a troca de fase, a criança que vai para a adolescência que vai para a fase adulto, o adulto que vai para a terceira idade, então a transição de fases, né? Então, as mortes físicas e as mortes mentais também, né? As transições. Então ele ajuda nesse apoio, nesse suporte do luto, tá? Tanto para trazer mais purificação, mais sustento pra gente, para um apoio para resiliência, para recomeçar. Então é um óleo assim perfeito para essa fase, tanto pensando em pandemia como pensando em Páscoa, né? No sentido da ressurreição, uma nova oportunidade de vida. Então ele também é um ótimo auxílio. Eu amo usar ele no meu difusor à noite, junto com outros óleos. Então ele é um ótimo auxílio para tosse seca, tosse contínua, para a parte respiratória. Síndrome de pernas inquietas também ajuda bastante na circulação, na drenagem linfática. É um ótimo auxílio. Os órgãos sexuais, próstata, ovário, então ele ajuda a dar esse fortalecimento também. E para a parte de pele, para rosácea, para acne, ele ajuda também a trazer uma bastante melhora, tá? Agora, falando para vocês, que já citei em algumas passagens que eu li, que fala da canela cássia. A cinnamon bark e a cinnamon cássia, elas são da mesma árvore, tá? A diferença é que folhas e casca, mas elas são muito similares. Eu particularmente amo ela. Eu brinco que eu sou a louca das especiarias. Que eu nasci no Brasil, mas eu acho que eu devia ter nascido quase na Índia, né? Porque o que eu amo de especiarias, sempre usei muitas especiarias desde pequena. Agora, depois que eu fui estudar um pouco mais as especiarias, aprofundei essa paixão ainda mais. E a cássia, ela é uma das minhas prediletas da canela, né? E é mais comum, na verdade, né? Se a gente pensa... principalmente agora inverno, né, se usa muito canela, né, desde os churros, né, que é algo não tão saudável assim, como se você pensar a canjica, que o pessoal usa muito no inverno para aquecer, o curau, em várias receitas existe a canela, tá? Uma das citações de cinnamon cássia na Bíblia, em Salmo 45, 7 e 8. O teu Deus te escolheu, ungindo-te com o óleo da alegria. Todas suas vestes exalavam aroma de mirra, aloé e cássia.
Mirra nós vamos falar ainda, tá? Então, é um perfume que exalava das vestes depois da unção. Então, provavelmente foi usado na unção esses óleos, tá? Cássia é mais fácil pra gente, por a gente já usar a canela, já saber muitas coisas, o que a gente usa. Então, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico, ajuda a melhorar a libido, ela traz esse calor, né, que você imagina na canela, ela é como se tivesse um fundo picante, tem mesmo, então ela traz esse calor, promove mais ousadia quando você precisa de mais coragem para enfrentar, e uma ousadia positiva nesse sentido. Antibacteriano, antifúngico, estão muito usados em antigripais, né, em xaropes caseiros, é muito utilizada a canela. Fortalece também o sistema respiratório. Então, um ótimo apoio aí, tanto pensando que estamos no início do outono, mas a caminho do inverno, como pensando também na proteção. É claro, não é que ele vai prevenir Covid, mas ele fortalece o nosso sistema para evitar que doenças respiratórias se instalem no nosso organismo. Então, a natureza da canela, picante, forte e aquece. Aquece tanto o emocional, né? A gente pensa no emocional, quando você que você precisa de mais calor, de um afago, né? De um carinho, como aquece o corpo também, o sistema imunológico e o metabolismo, para quem quer estar com o metabolismo mais acelerado, mais funcionando de maneira melhor, tá? E agora, nós vamos entrar para os 3 óleos que eu escolhi, com uma história mais profunda no cristianismo mesmo do Novo Testamento. Esses 3 óleos, assim, eles trazem essa profundidade. E eu consegui, no meu Natal, esse ano de isolamento, de pandemia, tava só eu e meu filho, eu coloquei no difusor, tanto no Natal quanto no Ano Novo. Eu senti de colocar no difusor esses 3 óleos. E a conexão é muito grande, a conexão espiritual. Ó, de novo, eu emocionada aqui. E ele traz muito o cheiro da minha infância, de cerimônias religiosas, porque eu sempre sempre estive muito inserida dentro do cristianismo. Pelos meus avós, principalmente, que sempre... Então, eu tenho muita história, claro, dos meus pais também, mas eu tenho mais memórias ainda dos meus avós. Eu lembro principalmente da minha avó materna e do meu avô paterno, que eu tive mais ligação, né? A minha avó materna na infância e meu avô principalmente na fase adulta, antes de eu acabar saindo de Curitiba. Então, com a avó, eu lembro, principalmente nessa época de Páscoa, de Natal, que tinha também o sentido de você preparar algo para presentear. Eu lembro que era o lixeiro, o carteiro, todo mundo o jardineiro que cuidava dela, a senhorinha que auxiliava ela na limpeza da casa uma vez por semana, e levava também na igreja um bolo que ela preparava, um panetone, uma colomba pascal, algo que ela fazia especial para eles. Então eu trago essa memória também dessa ligação na Páscoa com eles. E eu lembro também várias situações que eu estar rezando junto com a minha avó, orando junto com a minha avó. Até quando meu irmão se acidentou, eu era pequena, eu devia ter uns 5 anos, 6 anos, e eu lembro de, assim, até ele sair do hospital, que todas as noites eu ficava com a avó, porque a mãe estava nesse vai e volta do hospital, e eu ficava na casa da minha avó, e eu lembro de vários momentos essa festa sendo fortalecida nesse momento de oração, acreditando nisso, né? E a fé é realmente acreditar naquilo que não se vê, né? A fé, você não precisa ver, você não precisa provar. É algo que você sente, é algo teu, e é algo que te move, né? Algo que te liberta, que te tira do fundo do poço. A fé é a esperança, né? E com meu avô, a gente teve uma profundidade, teve a história desse quadro que eu falei no início para vocês, e ele era muito, ele rezava, orava muito, então ele também fortaleceu ainda mais essa espiritualidade minha. E eu lembro de várias celebrações, principalmente o incenso e a mirra, eu lembro que
esse aroma é muito característico dessas celebrações. Então me traz essa conexão não só com a parte bíblica, mas também com a minha parte afetiva da minha família, dos meus ancestrais. Então isso para mim é muito profundo, por isso também um pouco dessa emoção. O Líbano, ou o incenso, né? O frankincense, que é o Líbano, vem da árvore olíbano. A passagem mais que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, quem já teve um primeiro contato com a Bíblia, são os presentes dos Reis Magos, né? Que tem em quase todos os evangelhos, né? Então, que foi presenteado o ouro, incenso e a mirra, né? O incenso é o frankincense, que é o Líbano, e a mirra é o que a gente vai falar depois. Então, o Líbano, só para vocês entenderem, tanto o Líbano como a mirra são da mesma família, mais ou menos. São árvores similares, tá? Ambas são usadas muito a resina. A resina é extraída, ela é ofertada para a gente com um corte na árvore. São árvores milenares, elas têm uma duração muito grande, essas árvores, tá? Elas têm uma força, uma resistência muito grande. E inclusive o nardo, só que de uma outra maneira, que eu vou falar aqui no meio, elas são plantas que vêm de ambientes inóspitos. Então ela já vem com a superação em si, a resistência de vida delas, dessa árvore. Então elas trazem essas três, essa profundidade de resistência, tá? A gente entende, até a gente chama o frankincense como o pai dos olhos. Então ele é o pai dos olhos porque ele traz uma variedade de benefícios muito extensa, né? Eu vou citar alguns principais aqui. E ele ajuda também, a gente entende como ele ajuda a gente ultrapassar as situações de desertos nossa, tá? Então, ela vem do deserto também, mas ajuda essa situação de deserto no momento mais ou menos como nós estamos, né? Que nós temos que estar isolados, muitas vezes sozinhos, no sentido sozinhos, então ele auxilia em ultrapassar essa situação de deserto nossa. Ele também traz a sensação de proteção. A mirra, a gente traz o consolo da mãe, e o frankincense a proteção do pai. Então ele traz essa profundidade de proteção. Algumas propriedades dele: proteção, elevação espiritual, e o dia que vocês sentirem o cheiro dele, vocês vão entender o que eu tô falando. Sistema imunológico também, muita proteção, então eu uso bastante, quase todos os dias de manhã. Eu coloco no palato, um pingo na gota, coloco no palato e sinto tanto essa conexão espiritual como a parte de proteção física também. Cuidados pacientes oncológicos, então ajuda um suporte para pacientes com câncer. Cicatrização, úlcera, tá? Para feridas que têm dificuldade de cicatrização, então ajuda a fortalecer. Depressão, nervo ciático e traumas que se referem à paternidade, então ele ajuda a dar um suporte a isso também, tá? Então é um excelente auxílio para vocês. O mirra eu vou deixar por último e tem o seu motivo nisso, tá? Agora o óleo de nardo é a citação mais famosa na Bíblia, é mais ou menos nessa época que estaria passando, pré-Páscoa, digamos assim, né? Opa, desculpa, o despertador tocou aqui. Então o óleo de nardo, ele tem essa resistência, tá? Só que ele vem muito das montanhas do Tibete. Então ele tem uma resistência também de um local inóspito, só que não é árvores frondosas como a mirra e o incenso, tá? Ele é um arbusto pequeno, então ele tem isso de humilde, de espiritual, mas mais na humildade mesmo, na parte menor. Então tem citação nos principais evangelhos, quando a gente fala de Novo Testamento, normalmente acaba citando na maioria dos evangelhos. Ali de Mateus 26, Marcos 14 e João 12. Eu vou usar a citação nesse momento de Marcos 14, versículo 3. Aproximou uma mulher com frasco de alabastro,
de perfume caro, feito de nardo puro. Ela quebrou e derramou sobre a cabeça de Jesus. Só uma pausa aqui. No livro de João, essa mesma situação diz que derramou sobre os pés e enxugou com os cabelos, que foi Maria que derramou nos pés e enxugou com os cabelos, tá? Mas seria mais ou menos a mesma situação. E daí no versículo 8 desse mesmo texto de Marcos 14, derramou o perfume em meu corpo, preparando-o para o sepultamento. Então, é um óleo também que foi usado como preparação, não purificação, porque a gente entende como cristão que Cristo era puro, né? Que nós buscamos, quem é cristão busca muito se assimilar, se aproximar cada vez mais do Cristo, né? Da imagem de Cristo que a gente entende. Então, mas é no sentido de preparação mesmo do corpo, da limpeza, de tudo que possa ter ainda ficado. Então, um apoio também nesse final, né? Como se fosse um sustento para esse final. Porque entendemos que, falando de Cristo, né? Entendemos que, apesar de encarnado, né? Apesar de Cristo, ele passou por dores, ele foi humano como nós. Então, ele sabendo pelo que ia passar, não deve ter sido uma tarefa das mais fáceis, com certeza, né? Nos coloquemos nesse lugar. Então, ele ajudou a dar esse suporte. Então, ele, inclusive, repreende os discípulos que reclamam que deveria ter dado esse óleo caro, que podia sustentar muitas pessoas, que não era para derramar. Ele disse, ela fez essa parte, ela preparou o meu corpo para o sepultamento. Só para vocês terem ideia, 300 denários, que é o que dizem, que está citado na Bíblia, que valia o óleo de nardo que foi derramado em Jesus, ele equivale mais ou menos nos dias de hoje uns 10 mil reais. Só para vocês terem ideia do valor realmente do óleo de nardo. Não do valor hoje, porque ele custa menos que... Ele é um óleo muito valorizado, mas não custa tanto assim nos dias de hoje. Mas na época isso era uma fortuna realmente, né? Era salário de mais de um ano da maioria das pessoas de lá, né? Pagamento de mais de um ano. Então a natureza do nardo, tá? O nardo vem em versão só de 5 ml aqui no Brasil. Ele traz cura, rejuvenescimento e edificante. Então ele traz esse suporte, a cura e o rejuvenescimento. Traz tranquilidade, como a maioria desses óleos bíblicos que a gente cita. Perdão no final da vida, auto-perdão, e também facilita o perdão. E não só no final da vida, como a gente pensa pelos católicos, por exemplo, na unção dos enfermos, né? Também no perdão, que nós passamos por várias fases, né? Cada transição a gente morre um pouco e nasce novo, morre e nasce, né? Nas fases a gente passa da adolescência para o casamento, da maternidade, que também morre a mulher e nasce uma mãe, morre um pouco, né? A mulher continua existindo, mas cada fase ela traz essa transição. Então ele ajuda também o nardo nisso, tá? Estimula sono profundo e reparador, tá? Crescimento dos cabelos. Eu vou tirar uma licença da Bíblia um pouquinho, porque esse é uma erva, tá? Muito usada na Ayurveda também, tá? Então na Ayurveda é usada para a parte de pele, auxilia traumas, pele limpa e saudável, muito usado também em perfumes e óleos de massagem relaxante, tá? Então tem desde a parte que ele é originário da região da Índia, na verdade, né? Da Índia, do Tibete, e tem toda essa parte oriental, né? Claro que próximo de Cristo, da região de Cristo viveu também. E então ele traz tudo isso. Então tem vários estudos com o óleo de nardo. E agora vamos para o último de hoje, tá? Que é o meu mais do que especial, o óleo de mirra. Esse aqui, quando eu preciso de uma motivação a mais, é esse aqui que eu uso. Eu coloco no punho, fico cheirando, fico inalando, coloco próximo do nariz para ficar ainda mais forte.
é um que eu sou extremamente apaixonada. Quem já conheceu essa minha transição aqui, esse é o que traz a maior profundidade para mim. Então, uma das citações é a mesma do incenso, né? Que é o nascimento de Cristo. Só que eu estudando, que a gente fica muito presa na primeira citação do nascimento, mas eu fui ver a profundidade, porque ele não só foi presenteado no nascimento, mas ele foi usado na preparação do corpo de Cristo para o sepultamento após a morte. Então ele abriu e fechou a vida encarnada de Cristo. Olha a profundidade que traz dele. Fora que tem citações do Antigo Testamento também. Nessa citação eu vou ler aqui para vocês. Em João 19, de 39 e 34. Levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, o envolveram em faixas de linho, com especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então é uma das ervas que era muito usada, dessa resina, era muito usada na preparação dos corpos na cultura judaica. Então, e esse é um dos cheiros que você usa, que você sente muito nas cerimônias, até nos dias de hoje. A cachorrada aqui tá animada, né? O frankincense, ele traz a conexão pai, e a mirra traz a conexão mãe. Então, no sentido de consolo, de cuidado, de proteção mais o incenso, mas consolo e cuidado, aquele carinho, aquele colo, aquele afeto, o mirra vai trazer pra gente. Então, ele traz força espiritual, similar ao olíbano, até porque, como eu falei no início, a árvore em si é muito similar, né? Também é milenar, também ela dura mais de 1000 anos. Essa árvore são árvores muito antigas, assim como a oliveira também, né? Tem árvores que são, existem árvores que são da época de Cristo, que ainda existe hoje nos desertos. Então, é da mesma família, persistência, resiliência, então isso de recomeçar, de renovo. Então, ele transitou a vida toda de Cristo, então do início até o final da vida encarnada de Cristo. Ele traz uma situação, um conforto sedativo e em situações de ansiedade, que é muito forte nesse momento, antioxidante e anti-inflamatório. É muito usada na parte de perfumarias como fixação de perfumes, tá? Então é muito utilizado hoje em dia na parte de cosméticos. E para mulherada aí, não só mulherada, porque os homens hoje em dia também estão bem vaidosos, também é usado, ele traz um efeito similar ao efeito Botox. Então, linhas de expressão, ele ajuda a amenizar, faz um efeito lift na região das linhas de expressão. Então, um ótimo auxílio aí, rejuvenescedor pra gente. Esse era um pouquinho do que é claro que tinha dezenas de óleos a mais para falar, mas eu escolhi os mais profundos para mim e para vocês. Espero que vocês tenham curtido isso. E agora um desejo para vocês nessa situação, já que estamos na Semana Santa, né? Na semana onde a gente pensa um pouco mais nessa parte de espiritual. Acho que as duas épocas mais espirituais é a época do Natal, é a época da Páscoa, né? Para quem é cristão. Amanhã celebra-se, né, a memória da última ceia, mas é uma das celebrações que se mantém no cristianismo, tanto na Igreja Católica como na Igreja Evangélica até os dias de hoje, né? De maneiras diferentes, mas em ambos os casos é muito celebrado, né, e lembrado a última ceia, né, como um intuito de partilha, de comunhão, de ligação espiritual. Então, que a gente possa ser amparado por essa época tão espiritual e trazer um alento para todos nós que estamos passando por desafios, cada um de uma maneira, outros mais, outros menos, mas graças a Deus todos estamos aqui, nós ainda estamos aqui, e se estamos aqui temos algum propósito para cumprir, algo benéfico que podemos levar para o outro, esse compartilhar. E que esse momento também de Páscoa
renova as nossas esperanças, renova a nossa fé. Eu lembro que o meu avô, depois que ele comungava, uma das frases que ele usava, da oração que ele usava, ele dizia: eu creio, mas aumenta a minha fé na hora da comunhão. Então, que a gente possa estar sempre com acreditar, mas estar sempre com a fé renovada e aumentada. E eu preparei uma última passagem pra gente, não é exatamente do óleo, mas é desse momento de agora. Então, João 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E passamos para o versículo 15 também do capítulo 14. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e eles lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Então, nós como os cristãos, a gente teve esse presente na partida carnal de Cristo, de ficar o nosso Espírito Consolador junto com a gente, dia a dia. Então, que a gente possa sentir realmente essa presença divina, usando, se for o caso, os óleos essenciais para fortalecer essa conexão ainda maior, e que possamos realmente trazer esse momento de Páscoa, de renascimento também para a nossa vida, acreditar no renascimento, acreditar em dias melhores, acreditar que podemos superar e podemos passar por isso. Gratidão por cada um que esteve aqui dividindo esse momento comigo. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí, que na medida do possível estar respondendo. E eu quero aproveitar e convidar vocês para a próxima quarta-feira. As próximas 3 quartas-feiras eu vou fazer uma ligação com filmes, com cinema, que eu sou apaixonada por vídeos, sou apaixonada por filmes, e eu quis trazer alguma ligação da parte de filmes com a parte de aromaterapia, com a parte de sentimentos, né? O que a gente pode aprender muitas vezes nos filmes, né? E o primeiro filme que eu escolhi é um filme que é uma animação, mas ele traz uma mensagem que adultos assistindo e prestando atenção, traz uma mensagem bem profunda, que é o Divertidamente. Então, se puderem, assistam essa semana, que daí a gente vai conversar um pouquinho com ele a semana que vem. Então, a importância das emoções, de todos os momentos. Medo, raiva, alegria, tristeza, nojinho, todos eles fazem parte da gente. Nós somos uma mistura de todos esses sentimentos. Então, se puderem, quem puder, assista o vídeo, senão eu vou fazer spoiler aqui na quarta-feira. Então já tem aviso de spoiler na quarta-feira, vamos falar um pouquinho da história e como usar positivamente as emoções para a gente, tá? E com o auxílio dos óleos essenciais. Gratidão imensa e conto com vocês nas próximas semanas. Beijo, gente, tchau, tchau, uma excelente semana, uma ótima Páscoa e um ótimo renascimento para todos vocês.